Olá, me chamo Soraya Nunes, eu sou mediadora extrajudicial, eu atuo com mediação privada, estou como vice-presidente Nordeste da Camarb e atuo também como palestrante e professora, né, com os métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. E gostaria inicialmente de agradecer o convite, né, da Legal Hub, que realiza esse evento grandioso, né, com 48 palestras acontecendo, e parabenizá-los pela organização, né, desse evento nesse porte, né, e da importância de trazer tantas temáticas voltadas à advocacia, né. Então, inicialmente eu queria falar para o advogado, né, a importância de tratar sobre temas atuais que estejam voltados ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das suas competências e habilidades. E nesse sentido, nós não podíamos deixar fora desse cenário tratar sobre negociação, né? A negociação faz parte da atuação do advogado, embora na sua formação ele não tenha um arcabouço, né, teórico e conteúdo nesse sentido para o desenvolvimento dessas habilidades. Mas a natureza da advocacia, a atuação do advogado necessita que haja uma preocupação da advocacia no sentido de conhecer mais sobre a negociação. Como diz lá no livro Como Chegar ao Sim, né, de Fischer, Ury e Patton, goste ou não, você é um negociador, né? Então, a introdução desse livro já começa com essa reflexão. Todos nós somos negociadores e, sobretudo, os advogados, né? Ora, os advogados atuam acompanhando a negociação, ora, eles atuam representando seus clientes em negociação. Então, de toda forma, é necessário conhecer a negociação, conhecer os modelos de negociação, para utilizar aquilo para atender às necessidades, né, dos seus clientes. Então, percebemos que a nossa cultura voltada à formação do direito, né, no sentido de preparar o advogado para o litígio, para o processo, há uma tendência na utilização de negociações e de posturas do advogado no sentido de combate, né, de competição, e que essa atuação, né, de um negociador que se coloca mais em posições, percebemos que ele não constrói soluções que tragam a eficácia e a efetividade necessária para a solução das questões, das controvérsias, né, do conflito em si, que ele atua. Então, pensamos que, dentro dos modelos que nós temos de negociação, né, e eu já iniciei aqui falando sobre a negociação posicional, a negociação que ela é baseada em posições, é um modelo de negociação que traz um certo entrave, que gera impasses, né, porque as partes que estão posicionadas, elas não têm a flexibilidade, né? Nós temos aqui um perfil de um negociador que se coloca em situação de buscar na mesa da negociação sair com um resultado de ganho maior, ou seja, ele precisa maximizar os seus ganhos individuais, independente do outro, né? Então, esse tipo de negociação em que os negociadores estão posicionados, eles geram impasses, né? Eles geram um entrave maior, não há fluidez na negociação, tá? Então, se o outro não se submete à condição colocada por ele, não há acordo, né? Não há solução. E um acordo baseado
na insatisfação do outro, ela enfraquece a relação, né? E não há uma solução efetiva, né, do problema. Então, esse tipo de negociação é uma negociação que não gera um resultado para as partes com satisfação das suas necessidades. Então, caminhamos para uma negociação com um modelo utilizado criado, na verdade, pela Escola de Harvard, que é uma negociação baseada em interesses, ou uma negociação baseada em princípios, conforme os princípios que foram ali construídos, né, pela Escola de Harvard. Então, percebemos que quando o objetivo dos negociadores, né, é construir soluções que gerem o ganha-ganha, né, a preocupação dele é com o outro, né, porque eu dependo do outro nessa condição de interdependência. Na medida em que eu busco a satisfação dos interesses e observo os interesses do outro, né, há uma correlação aqui e uma participação maior dos negociadores na busca de encontrar soluções de ganha-ganha que gere ganhos mútuos. Então, esse tipo de negociação é a negociação que atende maior a demanda e a necessidade dos nossos clientes no escritório. Tantas vezes, inclusive, os clientes, eles chegam no nosso escritório posicionados, né, querendo e focando apenas na sua condição e na sua necessidade, tá? E o advogado precisa, observando a posição do cliente, né, fazer com que ele reconheça, ele identifique os seus reais interesses. Tá? Então, a preparação do advogado começa, na verdade, com a observação e a escuta do seu cliente no escritório. Então, há fases na negociação que precisam ser desenvolvidas e para que o advogado identifique a melhor estratégia, é preciso que ele inicie com uma escuta atenta para aquilo que é dito pelo cliente, né? Colha todas as informações que são necessárias àquela situação, tá? E a partir dali, identificando os interesses reais do cliente, confirme com o cliente se realmente são aqueles interesses, né, que ele pretende levar à mesa para negociar com o outro. Faça com que o seu cliente perceba quais são os interesses do outro. É interessante como eles chegam muito fechados nessa percepção do outro, porque eles se preocupam mais com os seus ganhos, né, e o que o problema traz para ele. Então, cabe ao advogado trazer fazer com que esses interesses sejam identificados pelo cliente. Então, como é importante que o advogado analise os cenários que o cliente pode encontrar quando for à mesa da negociação, né? Percebendo os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, tá? Qual seria a alternativa que ele teria para negociar, né? Para resolver aquela questão, aliás, que não esteja à mesa, porque pode ser que a alternativa que ele tenha fora da negociação seja mais vantajosa do que as opções que ele tem à mesa para negociar. Então, todas essas questões precisam ser analisadas e inicia, na verdade, com a preparação para a negociação. E com todos esses pontos que eu já trouxe, vocês já percebem quão importante é a preparação do advogado e o conhecimento dele em relação à negociação. Então, voltando aqui um pouco sobre a Escola de Harvard, falando sobre essa negociação, né, baseada em princípios, em interesses, uma negociação mais integrativa, o objetivo, né, desse modelo que foi construído era de promover uma maior eficiência, né, para a construção da solução pelas próprias partes.
Porque numa posição onde gera um impasse, as partes elas não conseguem fluir e não conseguem construir juntas as soluções. E aí vieram os princípios, né? Os princípios, eles são baseados em 4 pilares, né? O primeiro pilar aqui seria as pessoas, né? E aí o primeiro princípio fala separar pessoas do problema. Quando nós, obviamente, todos nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos, e quando estamos em conflito, quando vamos negociar, essas emoções interferem, né, na tomada de decisão e pode promover uma tomada de decisão que não tenha a segurança necessária, né, não seja uma decisão justa, né, sensata, porque as nossas emoções influenciam e diz respeito não só às emoções que nós temos em relação à nossa própria condição, mas também a emoção que o outro nos causa quando estamos à frente para negociar com eles, né? Frente a frente. Então, percebam que nós precisamos atacar o problema e juntos, né, enquanto negociadores, nós estamos aqui negociando e precisamos focar no novo problema que nos trouxe à mesa para negociar. Tá? Então, a pessoa com a qual eu estou negociando não pode gerar influências, porque na medida em que eu misturo pessoa e problema, eu não consigo construir com o outro a solução do problema. Um outro pilar são os interesses. Então, tem o princípio concentrar-se nos interesses e não nas posições. Como eu disse anteriormente, aqueles negociadores que focam na posição, eles não alcançam um resultado que venha a satisfazer as necessidades, né, de ambos. E como nessa negociação baseada em interesses e integrativa busca encontrar soluções de ganha-ganha, nós precisamos focar nos reais interesses das partes, né? Enquanto negociadores, nós precisamos identificar os nossos interesses e quais seriam os interesses do outro, né? Enquanto advogados, e aí falando na posição do advogado que vai negociar representando o seu cliente, eu antes escutei o meu cliente, identifiquei os seus interesses, percebi os interesses dele e estarei ali representando os interesses do meu cliente. Mas na minha fase de preparação eu também procurei conhecer, através das informações, né, que o meu cliente trouxe, quais seriam também os interesses da outra parte. Então percebam que independente de eu esteja eu negociando diretamente os meus interesses, nas minhas negociações, né, às vezes até com um cliente, né, no fechamento de um contrato, nós estamos ali negociando as cláusulas do contrato, os nossos honorários. Ali nós estamos também negociando, afinal estamos todos negociando a todo momento. Enfim, então, nessa posição em que estamos negociando os nossos interesses ou representando os interesses dos outros, nós precisamos focar nos interesses, né? Um outro pilar que sustenta aqui também essa negociação integrativa, né, dos princípios, são as opções, né? Então, nós precisamos criar opções que gerem ganhos mútuos, né? Esse é um outro princípio da Escola de Harvard. Na medida em que nós pensamos em várias opções, nós trazemos alternativas, nós trazemos um leque de possibilidades, né? Várias possibilidades para poder decidir. E aí nós vamos analisar e pesar qual a melhor opção que satisfaça os nossos interesses e que atenda um resultado que nós buscamos alcançar junto com o outro, lado a lado, na negociação. Então, para que, inclusive, a nossa tomada de decisão se baseie através da análise de várias possibilidades e encontremos naquela opção a melhor opção que nós temos para decidir. Então, ir à mesa da negociação apenas com uma possibilidade de fechar um acordo inviabiliza, inclusive, a nossa criatividade. Nós não trazemos dinâmica para a negociação, não dá fluidez, né? Os negociadores não conseguem avançar na medida em que eu trago apenas uma possibilidade. Então, precisamos trazer várias possibilidades na mesa.
né? E um outro pilar são os critérios. Precisamos utilizar critérios objetivos para decidir. A nossa decisão para o fechamento de um acordo não pode ser baseada em suposições. Então, precisamos utilizar tabelas que tragam informações concretas, critérios objetivos que nos dê a segurança necessária para decidir e identificar ali um critério que na sua condição de ser objetivo, de ser claro para as duas partes, e as duas partes estão ali cientes da tabela que foi utilizada para identificar ali o melhor valor daquele imóvel, por exemplo, né? Uma tabela de avaliação de imóveis. Então, eles podem identificar qual o percentual que seria ali relacionado àquele acordo que foi fechado, a tabela de correção monetária que é utilizada ali para corrigir aquele valor. Enfim, nós precisamos utilizar informações que sejam claras, transparentes, né, e possam ser conhecidas de todos. Então, esses 4 princípios são os princípios que fundamentam a negociação baseada em interesses, uma negociação integrativa, né, da escola de Harvard. Então, trazendo para vocês aqui essas informações, o meu interesse aqui, a minha intenção era trazer reflexões sobre como eu estou advogando, né, que competências e habilidades eu tenho desenvolvido na minha advocacia. Eu tenho contribuído com resultados que satisfaçam as necessidades do meu cliente. Eu tenho estado atualizado com as informações que eu preciso nas capacitações, participando de palestras como essa, de eventos como esse, né? E aí isso já traz a informação de que vocês estão, de fato, preocupados, né, com a informação. E como vocês têm se aprofundado nessas matérias, né? Como vocês têm se preocupado para participar não só de eventos, mas de cursos, de leitura, enfim, de aprofundamento de conhecimento mesmo, né? E aí eu já parabenizo a todos por estarem aqui participando desse evento e de estarem também antenados aqui com as atualidades, com os temas que são atuais e são importantes para a advocacia. Então, minha gratidão a todos vocês, me coloco à disposição de todos, e um grande abraço.